Sabe quando você... quer dizer, quando qualquer pessoa bate a mão numa mesa de madeira maciça? Uhum. Dá aquela sensação de solidez, né? Exato. Traz uma sensação inegável de solidez. A nossa física básica do dia a dia, tipo, ela nos treinou para confiar naquilo que oferece resistência, né? Com certeza. O osso, a pele, o próprio concreto. Pois é, existe uma segurança muito inerente nessa coesão da matéria. Mas a ciência de ponta já avisou pra gente que, se usarmos a lente correta, essa solidez toda é uma bela de uma ilusão de ótica. Sim, no nível mais fundamental é tudo espaço vazio e energia vibrando. E é exatamente isso que nos traz ao nosso estudo aprofundado de hoje. A missão desta nossa imersão é explorar um material que é, assim, fascinante. É um trecho extraído do livro Pensamento e Vida. De autoria do Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico Xavier. Isso. E o nosso foco hoje no capítulo sobre educação. O que torna essa leitura tão urgente é justamente como ela pega conceitos que parecem super abstratos e, bom, ancora eles na física da realidade. E o tom que o autor estabelece logo de cara, quem acompanha a análise hoje vai perceber que o ponto de partida dele é brilhante por causa da audácia mesmo. Totalmente. Ele resgata uma daquelas frases que, de tão repetidas, sabe, viraram quase um clichê de cartão postal, uma recomendação muito clássica atribuída a Cristo, que é aquela frase, brilhe vossa luz. Nossa, essa a gente escuta o tempo todo. Exato. Durante séculos, isso foi interpretado sobre uma ótica tipo de submissão passiva ou um misticismo muito distante. E a genialidade desse capítulo é arrancar essa frase daquele pedestal teológico intocável, sabe? Sim, e trazer para a prática, né? Isso é colocar ela sobre o microscópio da mecânica quântica e do desenvolvimento humano prático. Quem está ouvindo a gente hoje vai descobrir por que a mente humana é comparada a um espelho e qual a diferença crucial entre instrução e educação. Bom, vamos desempacotar isso. Porque, cara, a quebra de expectativa aqui é brutal. É muito forte. Geralmente, quando a gente ouve alguém dizer brilhe vossa luz, a associação imediata que vem na cabeça é com alguma glória celestial pós-mortem, né? Uhum. Aquela recompensa aguardando numa corte celeste imaginária depois de uma vida de sacrifício. Exatamente. Mas o texto argumenta que esse conselho é, na verdade, uma aplicação tática. Uma coisa mecânica para se usar numa terça-feira à tarde, tipo, no meio do trânsito. Sim, na vida real. E a justificativa para isso não vem de um dogma religioso. Vem das ciências exatas. O que é fascinante aqui é como a fonte utiliza esses princípios científicos para validar uma máxima espiritual. A química, a física, a própria astronomia já demonstram que nós habitamos um ecossistema que o autor descreve como um reino intercortado de raios. É uma imagem muito poética, mas literal, né? Super literal, a luz está literalmente em toda parte. E quando a gente foca no corpo humano, aquela solidez da mesa de madeira que você falou no começo, ela desaparece. O corpo deixa de ser um amontoado de carne e osso. Exato, e se revela como um veículo energético altamente complexo, e o texto vai fundo nessa descrição subatômica. Ele fala sobre o corpo ser estruturado em partículas infinitesimais, né? Que estão ali numa dança constante de atração e repulsão. Uhum. E o atrito dessas partículas gera o que a fonte chama de microscópicas explosões de luz. O ser humano seria menos parecido com uma estátua de mármore e, muito mais como um letreiro de neon dinâmico. Nossa, que analogia boa. Ou até, considerando a escala da coisa, uma galáxia de fogos de artifício microscópicos, em constante combustão. O corpo humano é um reator luminoso. E é exatamente essa ponte que o material constrói. Ele diz pra gente que a instrução brilhe vossa luz não é uma metáfora poética ou, uma licença literária. É anatomia pura. Exato. É uma constatação anatômica e física do nosso império glorioso da energia. A luz já existe. Ela está explodindo dentro das nossas células a cada milissegundo de existência. Nós somos luz. Estruturalmente compostos de luz. Tá, mas espera aí. Porque se nós já somos essa constelação ambulante de fótons, se o corpo humano já é esse veículo de energia pura rodando no automático,
o que impede isso tudo de ser apenas um grande caos termodinâmico? Ah, excelente pergunta. Tem que ter um volante, né? O que controla a voltagem e a direção de toda essa energia. A resposta trazida pelo texto é que o grande condicionador dos elementos nos quais a vida se expressa é o raio mental. O pensamento. Isso. A energia está lá, bruta e disponível. Mas é o pensamento que fornece o molde, sabe? A direção, a utilidade da coisa. Então ele não é só um subproduto passivo do cérebro. De jeito nenhum. O pensamento é descrito como a força criativa primordial. Ele se exterioriza através de ondas sutis, sabe, operando em circuitos contínuos de ação e reação no tempo. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E, eu confesso, um pouco assustadora para mim. Eu imagino por quê. Porque o material afirma categoricamente que o pensamento é uma onda mensurável. Tão mensurável quanto o fóton, que é a partícula elementar da luz. Mas, precisamos ir mais devagar aqui para a audiência não se perder. Vamos lá. Dizer que um pensamento é mensurável da mesma forma que a gente mede a velocidade da luz é um salto imenso. Isso é uma analogia para ilustrar a influência psicológica, ou o texto está realmente propondo que o pensamento tem propriedades físicas tangíveis? Olha, a proposta é literal. O argumento central é que o pensamento não é um vazio. Ele não é um nada abstrato na nossa cabeça. Caramba! Ele é uma emissão energética que viaja pelo espaço em uma velocidade determinada. O autor chega a afirmar que essa força sustenta a própria criação. Então, quando ele compara o pensamento ao fóton, a intenção é acabar com a ideia de que a mente é um refúgio isolado? Exatamente. A mente é uma antena transmissora. A grande diferença é que a física moderna já tem instrumentos calibrados para capturar o fóton de luz visível, né? Sim, temos máquinas para isso. Mas o fóton mental opera numa frequência sutil que a nossa tecnologia atual ainda está engatinhando para rastrear. Mas a mecânica, segundo o texto que a gente está analisando, é rigorosamente a mesma. Gente, isso muda absolutamente tudo sobre como a gente entende a responsabilidade, sobre o que pensamos. Muda completamente. Porque se essa premissa for verdadeira, cai por terra o mito do pensamento inofensivo. Se eu estou fisicamente inerte, sentado em silêncio no meu sofá, mas remoendo intensamente uma ideia de raiva... Você não está isolado. Pois é. Eu não estou processando dados num vácuo hermético. Eu estou, literalmente, disparando ondas de impacto no ambiente ao meu redor. É uma mudança muito drástica de paradigma. Não estamos apenas existindo de forma isolada, processando ideias. Estamos atirando fótons de energia no espaço. Participando ativamente do reino intercortado de raios. Isso, o ato de pensar passa a ser uma ação física, criativa e modificadora da realidade. Mas, bom, isso levanta uma inconsistência lógica que a gente precisa resolver aqui. Uau! Se nós temos essa usina interna, sabe? Se somos capazes de emitir fótons de pensamento, e se estruturalmente já somos feitos de microscópicas explosões de luz, por que a realidade humana é tão obscura muitas vezes? Ah, entendi o ponto. É se a ferramenta e a energia estão aí disponíveis, por que nem todo mundo está brilhando? Porque a fonte de luz e a ferramenta de emissão estão sofrendo uma interferência massiva e, para explicar isso, o texto introduz uma metáfora central na nossa análise. A metáfora do espelho, certo? Isso mesmo. A mente humana é como um espelho de luz. E a função de um espelho é refletir e propagar a luz que bate nele. Tá, faz sentido. O problema relatado não é que o espelho está quebrado. É o ambiente onde ele foi jogado. A mente jaz prisioneira nas sombras espessas da ignorância. Nossa, a imagem que o autor usa para ilustrar isso no material é muito gráfica, né? Muito. Ele compara o espelho mental a uma pedra valiosa que está incrustada no cascalho de uma caverna, numa furna. Ou presa nas fendas de um precipício. Exato, nas anfratuosidades do abismo. E é frustrante visualizar isso, porque para mim é como ter o painel solar mais eficiente do mundo, com engenharia de ponta. E cobrir ele com metros de lama. Sim, você instala no fundo de uma mina desativada, o potencial energético está lá, mas a capacidade de captação é zero por causa da sujeira. É uma comparação muito precisa. A energia superior continua batendo no espelho, mas a superfície está tão coberta pela lama da ignorância que não tem reflexo. Tá, e a grande questão agora é,
Como a gente tira essa pedra do cascalho? Como limpar esse painel solar? Porque imagino que não seja num passe de mágica. Longe disso. É aqui que entra o conceito-chave do esmeril do trabalho. Esmeril. Aquela ferramenta de lixar. Essa mesma. Uma ferramenta pesada usada para desgastar impurezas e dar polimento a metais. A limpeza desse espelho não é suave. É indispensável que a mente se liberte das trevas através de muito atrito. Esforço mesmo. O texto fala em justo burilamento, né? Isso, a lapidação contínua. E a ferramenta que movimenta esse esmeril, que limpa o espelho da mente, é a educação. Certo. E aqui a gente entra numa parte super sensível da nossa imersão. Sim, precisamos ter cuidado aqui. Porque a fonte faz uma distinção vital sobre o significado de educar. Ele separa duas coisas que, vamos ser honestos, a nossa sociedade usa como sinônimos o tempo todo: instrução e verdadeira educação. Essa é a espinha dorsal do argumento. O texto é claríssimo ao afirmar que a verdadeira educação não se alcança apenas à força da instrução imposta de fora para dentro. Como assim, imposta de fora? A instrução é só transferência de dados, ler dezenas de manuais, memorizar fatos. É necessário, claro, mas é externo. Ah, entendi. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque empurrar instrução é basicamente o que o nosso modelo tradicional faz há séculos. Exatamente. Para mim, usar só instrução é como baixar à força um novo software pesadíssimo num computador muito velho. O que acontece? Eventualmente, ele trava. Você transfere os arquivos, a instrução entrou na máquina. Mas na hora de executar o programa, o sistema entra em colapso. O hardware não tem estrutura para processar aquilo de forma útil. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que o material critica implicitamente esse modelo de ensino mecânico. A instrução enche o HD, mas não transforma o processador. E a verdadeira educação, então? Ela exige o cultivo da inteligência junto com o aperfeiçoamento íntimo, conhecimento mais bondade, saber e virtude andando juntos. O usuário decide fazer um upgrade no sistema operacional e no hardware simultaneamente. Isso porque ele percebe que precisa e ele quer melhorar. Não é só acumular informação técnica, é ter a adesão voluntária ao bem. E aí tá o pulo do gato. Porque a instrução você consegue forçar, né? Você obriga alguém a ler um livro para uma prova. Mas não obriga ninguém a ser bom. Exato. O aperfeiçoamento íntimo exige a vontade livre. Se não houver esse desejo sem constrangimento, o polimento não acontece e o espelho continua sujo. Perfeito. O conhecimento técnico, sem essa adesão voluntária à virtude, não consegue polir a pedra preciosa da alma. Mentes brilhantemente instruídas, mas moralmente no escuro, acabam emitindo fótons destrutivos, sabem? É uma constatação pesada, mas que faz todo o sentido. Então, qual é o resultado final disso tudo? Quando a gente une a física do pensamento com essa verdadeira educação voluntária. O desfecho é de uma precisão linda. Quando a vontade se consagra ao bem por si mesma, ela liberta e pole o coração. Limpa a lama? Isso, criando uma face cristalina na alma capaz de refletir a vida gloriosa. E o cérebro, consequentemente, é transformado. Transformado no quê? Nas palavras do autor, preciosa usina de energia superior. Nossa, uma usina de energia superior. O cérebro deixa de ser um mero arquivador de fatos e passa a ser uma usina geradora de luz e beleza. É assim que finalmente cumprimos aquele imperativo inicial, lembra? O brilhe vossa luz. Exato! Não é um milagre que cai do céu, é um processo mecânico, físico e moral de lapidação da própria mente. Que jornada incrível que a gente fez nesta imersão de hoje, hein? Vale a pena dar uma recapitulada para quem está nos acompanhando amarrar bem as pontas. Vamos lá. Começamos com uma frase milenar: brilhe vossa luz. E passamos para a descoberta de que nossos corpos não são matéria densa, mas palcos de microscópicas explosões de fótons. A energia já está aí. Depois entendemos que o pensamento é uma força mensurável que controla isso tudo.
Visualizamos a mente como um espelho sujo no fundo do cascalho. E a grande chave foi entender que apenas a vontade livre, aliada ao saber e à virtude, Que é a verdadeira educação. limpa esse espelho. E a importância de entender isso para quem nos escuta é gigantesca, Por quê? porque muda totalmente a forma como consumimos conhecimento hoje em dia. Ler dezenas de livros e artigos, que é a instrução, não serve de nada se não houver um polimento íntimo do nosso caráter. O hardware precisa acompanhar o software. O conhecimento sem virtude não liga a usina. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir. O texto estabeleceu que o pensamento é onda e a mente é um espelho. Certo. Um espelho que emite luz. Sim, mas um espelho também assimila os raios do ambiente. Ele recebe luz externa. Exato. Se a nossa usina cerebral está constantemente absorvendo as ondas ao nosso redor, imagina o volume da poluição luminosa dos pensamentos tóxicos da sociedade moderna batendo no nosso espelho. O caos das redes sociais, a histeria diária, tudo isso. Até que ponto isso está sujando de novo a nossa lente e o que a gente precisaria fazer na nossa rotina básica para filtrar os fótons que permitimos entrar? Caramba, é um pensamento provocativo para deixar com a nossa audiência. Porque se a gente é responsável pela nossa usina, a gente também é o porteiro do que entra nela. Com certeza, é preciso proteger o polimento da pedra. Sensacional. Bom, queria agradecer imensamente a nossa audiência pela companhia nesta fascinante exploração. Foi excelente. Continuem brilhando a luz de vocês, pulindo seus espelhos e a gente se vê na nossa próxima imersão. Até lá! Até a próxima!